Deus quer que você saiba que é hora de deixar o medo para trás e avançar com confiança em 2025. Ele é a sua força neste novo ano. Sinto no meu espírito que muitos de vocês estão à beira de algo extraordinário. Você pode enxergar a promessa à distância, aquele negócio que deseja começar, o ministério que arde em seu coração, o curso que sonha fazer, o relacionamento que precisa de cura, ou aquela ação ousada para a qual sabe que Deus está lhe chamando. No entanto, algo tem lhe paralisado, o medo. Hoje quero compartilhar o que creio ser a mensagem de Deus para você nesta temporada. É hora de dar um passo de fé. É hora de seguir em frente, confiando que sua força não vem de suas habilidades, mas do poder ilimitado do Deus Todo-Poderoso que habita em você. Antes de continuarmos, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar. Se é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para receber vídeos novos todos os dias. Desde já agradeço e vamos ao vídeo. Primeiro, o espírito de medo não vem de Deus. Vamos começar com uma verdade essencial encontrada em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Essa passagem deixa claro que o medo não é parte do que Deus tem para você. O medo não é sua herança e não é um presente de Deus. Reflita sobre isso. Se você está com medo de dar um passo no propósito que Deus tem para a sua vida, esse medo não vem do Pai Celestial. O que Deus lhe oferece é algo muito maior. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos. Ele lhe dá amor, o amor perfeito que lança fora todo medo. Ele lhe dá uma mente sã, a mente de Cristo, capacitada para tomar decisões sábias e caminhar com confiança. Nas Escrituras, vemos repetidamente Deus chamando pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Sempre que enfrentaram seus medos, Ele lhes garantiu suas promessas fiéis. Quando Moisés ficou diante da sarça ardente, cheio de desculpas sobre sua incapacidade, Deus não confirmou suas limitações. Em vez disso, ele declarou: "Eu estarei com você." Êxodo capítulo 3, versículo 12. Quando Josué estava prestes a liderar os israelitas à terra prometida, Deus o ordenou 3 vezes em um único capítulo: "Seja forte e corajoso." Em Josué, capítulo 1, versículo 6 a 9, e também em Juízes, capítulo 6, versículo 12, vemos exemplos poderosos de como Deus enxerga além das circunstâncias e do medo humano. Quando Gideão estava escondido, apavorado, o anjo do Senhor o chamou de poderoso guerreiro. Deus não o viu como ele era naquele momento, mas como ele planejava transformá-lo. Outro exemplo vem de Números, capítulo 13, versículo 31 a 33, quando os espias enviados para explorar a terra prometida retornaram com relatos assustadores. Eles disseram: "Não podemos atacar essas pessoas, elas são mais fortes do que nós." Espalharam entre os israelitas um relato negativo, descrevendo a terra como perigosa e habitada por gigantes, os Néfilim, que os faziam parecer gafanhotos aos próprios olhos. Imagine esta situação. O povo de Israel, recém-libertado após 400 anos de escravidão no Egito, estava prestes a entrar na terra prometida. Depois de vagar pelo deserto, enviaram um explorador de cada tribo para avaliar a terra. Mas ao invés de se animarem com as promessas de Deus, eles ficaram aterrorizados com o que viram. Os Néfilim eram gigantes, e algumas teorias os descrevem como híbridos demoníacos, enquanto outras acreditam que eram apenas pessoas de estatura extraordinária. Independentemente do caso, o medo dominou a maioria dos espias. Somente 2 deles, Josué e Calebe, confiaram plenamente no plano de Deus.
Eles tentaram convencer o povo a seguir adiante, garantindo que Deus estaria ao lado deles. Infelizmente, o medo prevaleceu. A maioria se rebelou, recusando-se a obedecer à direção de Deus. Como resultado, a geração que duvidou não entrou na terra prometida, incluindo os 10 espias infiéis que espalharam o temor. Essa história nos ensina uma lição poderosa. Líderes devem confiar no plano de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem assustadoras ou impossíveis. Se Deus promete nos levar através de uma situação, podemos confiar que Ele nunca falhará em cumprir suas promessas. Contudo, quando nos rebelamos e nos recusamos a obedecer ao chamado de Deus, enfrentamos consequências. No caso de Israel, a desobediência levou o povo a vagar pelo deserto por mais 40 anos. Outro exemplo poderoso é o de Moisés na sarça ardente. Quando Deus o chamou para libertar o povo do Egito, Moisés teve medo e duvidou de sua capacidade de falar e liderar. Mas Deus respondeu em Êxodo, capítulo 4, versículo 12. Agora vá, eu o ajudarei a falar e o ensinarei o que dizer. Essa história nos ensina a importância de confiar no suporte de Deus, especialmente quando o medo de falhar nos atinge. Pedro também enfrentou seus medos ao andar sobre as águas. Quando ele viu Jesus caminhando sobre o mar, quis ir até ele. No entanto, ao se concentrar nas circunstâncias ao seu redor, começou a afundar. Em Mateus, capítulo 14, versículo 31, lemos: Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, dizendo: Homem de pouca fé, por que você duvidou? Essa história nos mostra que, mesmo quando falhamos, Jesus está lá para nos resgatar. Jonás é outro exemplo de como o medo pode nos levar a desobedecer a Deus. Quando foi chamado para pregar em Nínive, ele fugiu, temendo a missão. Mas Jonás não conseguiu escapar da presença de Deus. Ele foi engolido por um grande peixe, onde enfrentou seus medos e, eventualmente, cumpriu sua missão. Essa história é um lembrete de que fugir do medo não resolve nada. Enfrentá-lo com fé pode levar à redenção e ao cumprimento do propósito de Deus. Em todas essas histórias, vemos um padrão. O chamado de Deus geralmente ultrapassa nossas capacidades naturais. Isso não é um erro, mas um design divino. Se pudéssemos realizar tudo com nossas próprias forças, não precisaríamos confiar em Deus. É na lacuna entre nossas limitações e o chamado de Deus que a fé cresce e os milagres acontecem. A história de Moisés ilustra isso claramente. Quando Deus o chamou, ele respondeu com medo e disse: Não sou eloquente, sou pesado de boca e de língua. Êxodo, capítulo 4, versículo 4. Apesar de suas fraquezas, Deus o escolheu. Isso nos ensina que nossos medos e limitações não surpreendem a Deus. Ele já conhece nossas fraquezas e está disposto a usá-las para manifestar sua força. Nos momentos em que somos mais fracos, como no caso de Moisés, o poder de Deus se revela com maior clareza. Enfrentar nossos medos com fé não apenas fortalece nossa confiança, mas também nos permite experimentar o agir de Deus de forma extraordinária, cada vez que escolhemos confiar em Deus em vez de ceder ao medo. Estamos desenvolvendo resiliência e aprendendo a confiar não em nossas próprias habilidades, mas na força infalível de Deus. Segundo, compreendendo a força de Deus. O que significa dizer que Deus é a nossa força? Filipenses capítulo 4, versículo 13, nos declara: Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Essa não é apenas uma frase bonita para enfeitar seu perfil em redes sociais. É uma verdade espiritual profunda que pode transformar a forma como enfrentamos os desafios. A força de Deus não é apenas uma energia reserva que utilizamos quando a nossa se esgota.
Ela não funciona como uma bebida energética espiritual, proporcionando apenas um estímulo temporário. A força de Deus é sua própria natureza, operando em nós e através de nós. Quando você se conecta à força de Deus, está acessando o mesmo poder que criou o universo. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Dividiu o Mar Vermelho. Êxodo capítulo 14, versículo 21. Derrubou os muros de Jericó. Josué capítulo 6, versículo 20. E ressuscitou Jesus dos mortos. Efésios capítulo 1, versículo 19 a 20. Esse é o mesmo poder disponível para você agora, em 2025, enquanto enfrenta os mares vermelhos e muros de Jericó em sua vida. Passos práticos para avançar em fé. Primeiro, identifique seus medos. Comece sendo honesto consigo mesmo sobre o que está causando temor. É o medo do fracasso, do julgamento dos outros, da inadequação ou do desconhecido? Nomeie o seu medo, pois trazê-lo à luz é o primeiro passo para enfraquecer seu domínio sobre você. Segundo, confronte o medo com a verdade. Para cada medo, existe uma promessa na palavra de Deus que o contradiz diretamente. Crie um arsenal pessoal de escrituras que abordem seus medos específicos. Por exemplo, se você teme o fracasso, o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Salmo 145, versículo 14. Se você teme a inadequação, minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Se você teme o desconhecido, porque eu sei os planos que tenho para você. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Assim diz o Senhor: tenho planos para prosperar você e não para lhe causar dano, planos para lhe dar esperança e um futuro. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Terceiro, haja com fé. A fé sem ações é ineficaz, como nos lembra Tiago, capítulo 2, versículo 17. A fé sem obras está morta. Chega um momento em que é necessário dar um passo de coragem, como Pedro ao sair do barco. Comece com passos pequenos, seguindo a direção de Deus. Cada ato de obediência fortalece sua fé e confirma a fidelidade de Deus. Quarto, construa um sistema de apoio. Rodeie-se de pessoas que compartilhem sua fé. Esteja junto de crentes que o encorajem e orem com você. Assim como Arão e Hur sustentaram os braços de Moisés durante a batalha, Êxodo capítulo 17, versículo 12, você também precisa de pessoas que o apoiem nos momentos de fraqueza. Quinto, mantenha um testemunho diário. Registre as evidências da fidelidade de Deus em sua vida. Quando Davi enfrentou Golias, lembrou-se de como Deus o capacitou a derrotar o leão e o urso. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Suas vitórias passadas são provas da fidelidade de Deus para os desafios futuros, libertando-se da armadilha do "e se?". O inimigo frequentemente tenta nos aprisionar em pensamentos como: e se eu falhar? E se eu não estiver pronto? E se as pessoas me criticarem? Mas quero desafiá-lo a fazer perguntas diferentes. E se Deus for realmente tão fiel quanto sua palavra diz que Ele é? E se este for o momento de ver o poder de Deus manifestado em minha vida? E se meu passo de fé inspirar outros a confiarem mais em Deus? E se o meu maior avanço estiver logo após o meu ato de obediência? Capítulo 3. O custo do medo. É hora de refletir honestamente sobre o que o medo tem custado a você. O medo do fracasso impede que você tente coisas grandes para Deus. O medo da rejeição o mantém longe de relacionamentos profundos. O medo do desconhecido impede que você experimente o melhor de Deus.
O medo da inadequação o afasta do propósito divino. Pense nos filhos de Israel. Por temerem os gigantes na terra prometida, perderam 40 anos no deserto. Uma geração inteira ficou sem experimentar o melhor de Deus porque deixou o medo prevalecer. Capítulo 4. Fé. O que você está perdendo por causa do medo? Acredito que Deus está falando claramente ao seu povo em 2025. Meu filho, eu não trouxe você até aqui para abandonar os sonhos que plantei em seu coração, as visões que revelei a você ou o chamado que coloquei em sua vida. Eles não são grandes demais para você, porque nunca foram feitos para serem realizados em sua força. Eles serão cumpridos pela minha força operando em você. O tempo de viver de forma limitada chegou ao fim. Chegou a hora de parar de permitir que o medo guie suas escolhas. O momento de adiar e se esconder atrás de um dia ou talvez acabou. Esta é a sua temporada para se levantar em fé, dar um passo com coragem e avançar com confiança. Não uma confiança baseada em suas próprias habilidades, mas na certeza de que eu, o Senhor, estou com você, aquele que nunca falhou e nunca falhará. Sim, você pode se sentir inadequado. Sim, pode parecer despreparado ou assustador. Mas lembre-se, eu não escolho os capacitados, eu capacito os escolhidos. Eu não exijo perfeição, mas disposição. Eu não preciso da sua habilidade, apenas da sua disponibilidade. Em 2025, estou chamando você para um novo nível de fé e ousadia. Os recursos de que você precisa, as conexões, a sabedoria, tudo já está disponível. Mas você deve dar o passo de fé para acessar essas bênçãos. Você precisa avançar mesmo com medo, pois sua obediência ativa a minha provisão. Então, amado, o que você fará com esta palavra? Deixará que 2025 seja mais um ano de jogar pelo seguro, de se esconder na zona de conforto e permitir que o medo dite suas ações? Ou este será o ano em que você finalmente lança aquele ministério, começa aquele negócio, escreve aquele livro, volta para a escola, tem aquela conversa difícil? Dá o passo ousado para viver o chamado que coloquei em sua vida? Lembre-se, eu não chamei você para ser bem-sucedido segundo os padrões do mundo. Eu o chamei para ser obediente. No meu reino, o sucesso é medido pela fidelidade, não pelos resultados. Quando você estiver diante de mim um dia, não lhe pedirei que liste suas realizações. Eu olharei para o seu coração e sua obediência. Vamos orar. Pai, em Tua presença nos achegamos, reconhecendo que Tu és nossa força, nosso refúgio e nossa torre forte. Obrigado, Senhor, por Tua fidelidade que nunca falha, por Tua graça que nos sustenta e por Teu amor perfeito que lança fora todo medo. Hoje declaramos que 2025 será um ano de fé ousada em nossas vidas. Rejeitamos o espírito de medo e tomamos posse do espírito de poder, amor e mente sã que Tu nos deste. Senhor, confessamos que muitas vezes deixamos o medo nos paralisar, mas agora escolhemos confiar em Ti acima de tudo. Fortalece-nos, Senhor, para avançarmos em obediência, mesmo quando o caminho parecer difícil. Ajuda-nos a enxergar além das nossas limitações, sabendo que a Tua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Dá-nos coragem para enfrentar gigantes e ousadia para derrubar os muros que nos impedem de entrar na terra prometida que preparaste para nós. Espírito Santo, guia-nos em cada passo, capacita-nos a andar pela fé e não pela visão. Abre portas que nenhum homem pode fechar e concede-nos a sabedoria, os recursos e as conexões necessárias para cumprir o Teu propósito. Senhor,
Ajuda-nos a lembrar das tuas promessas, pois sabemos que tu és fiel para cumprir tudo o que disseste. Ensina-nos a descansar em tua força e a declarar com confiança que nada é impossível para ti. Pai, declaramos que este será o ano em que sairemos da zona de conforto e abraçaremos o chamado que tens para nós. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo de tua glória e de tua fidelidade. Que cada passo de fé inspire outros a confiarem em ti e que todas as nossas realizações sejam para o louvor do teu nome. Entregamos 2025 em tuas mãos, confiando que tu és capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, declaramos que viveremos este ano com fé ousada, coragem sobrenatural e uma confiança inabalável em ti. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amado, 2025 não será apenas mais um ano, será o ano de sua libertação do medo e de sua entrada plena no plano de Deus para a sua vida. Sim, você pode sentir medo e o caminho pode parecer incerto, mas lembre-se, Deus é sua força, seu provedor, seu criador de caminhos e sua torre forte. Pare de pedir a Deus para tirar o medo. Em vez disso, peça coragem para avançar mesmo com medo. Não espere até se sentir pronto. Comece agora, confiando que a força de Deus é perfeita em sua fraqueza. A terra prometida está diante de você. Os gigantes podem parecer imponentes, mas seu Deus é maior. Os obstáculos podem parecer insuperáveis, mas nada é impossível para ele. A tarefa pode parecer grande demais, mas a força de Deus não tem limites. Chegou o momento de deixar o medo para trás e avançar. Deus é a sua força, e Ele é mais do que suficiente. Que 2025 seja o ano em que você viverá com fé ousada e experimentará realizações divinas, tudo para a glória de Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber mais vídeos como este. Sua jornada está apenas começando, e eu estou aqui com você a cada passo. Vamos crescer juntos com a ajuda de Deus. Que Ele te abençoe sempre. Nos vemos no próximo vídeo.